Glória a Deus, aleluia. Queridos, quando Elias estava lá na caverna, fugindo de Jezabel, daquela perseguição, vem um trovão, vem várias situações ali, e o Senhor não estava no trovão, não estava no fogo, não estava no redemoinho, aí vem um vento suave, e o Senhor fala através daquele vento suave. Fique atento, queridos, àquilo que o Espírito está ministrando nesse tempo. Ao toque do Senhor, quando uma verdade é proclamada, no meio dos louvores, num abraço e na oração de algum irmão. Quantos aqui já foram ministrados pelo Espírito quando alguém está orando ou louvando o Senhor? Às vezes parece que a pessoa está orando, mas aquela oração parece que ela conhece toda a tua vida, né? Se alguém tiver mais alguma palavra, teve alguma visão, por favor, queridos, podem levantar a mão, vir aqui repartir. Nós estamos aqui diante do Senhor, amém? Quantos têm sido aqui nesses dias ministrado pelo Senhor, têm recebido do Senhor, marcado pela palavra de Deus? Eu tenho sido muito enriquecido, queridos, por estar junto com vocês aqui diante do Senhor. Tem sido um tempo muito precioso. E tem mais, aleluia, fica na expectativa daquilo que Deus vai fazer, irmãos. Amém? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 3, vamos ler do versículo 7 ao 13. Vamos ver aquilo que o Espírito diz à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, Apocalipse significa revelação. Interessante, porque revelação, essa palavra significa tirar o véu. Uma vez, quando Pedro está com Jesus, e Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Aí ele diz: uns dizem que tu é um profeta, ou Jeremias. Mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor diz: não foi carne e sangue que te revelou. O Pai abriu o véu do coração para que ele pudesse ter revelação de Jesus. Amados, conhecimento não transforma, mas a revelação é que gera transformação. Nós precisamos, mais do que conhecimento, precisamos ter revelação da palavra do Senhor. E Apocalipse de Jesus, Apocalipse não é o livro da escatologia, do estudo do tempo do fim, porque se quiséssemos estudar o estudo do tempo do fim, nós temos que pegar toda a Escritura, mas é a revelação de Jesus. Lá em 2 Coríntios 3,18, a palavra diz que todos nós com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vocês conhecem a história do menininho feio? Não. Tinha um rapaz que ele era muito feio, mas ele era tão feio que até a mãe dele achava que ele era feio. E olha, queridos, quando a mãe acha que é feio, porque o sujeito é feio mesmo. O caso era extremo, e ele cresceu com esse complexo: eu sou feio, com muitos problemas por causa disso. Um dia ele foi num psicólogo, quando ele cresceu, foi lá se tratar, e ele disse para o psicólogo: rapaz, meu drama é porque até minha mãe acha que eu sou feio, e eu cresci com esse complexo. Aí a mãe o psicólogo olha para ele e diz: rapaz, não, o problema não é que tu acha que tu é feio, é que tu é feio mesmo. Mas eu tenho uma fotografia de um ator de Hollywood, e se tu ficar olhando para essa figurinha, tu vai ficar parecido com ele. Não, sim, pode ficar olhando, tu vai ficar parecido com ele.
Queridos, para nossa feiura espiritual, a solução é contemplar a Cristo. E quando nós o contemplamos, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Por isso a importância de mantermos os nossos olhos fitos em nosso Senhor. A revelação produz transformação. Vamos contemplar mais um pouco do Senhor. Apocalipse 13, de 7 a 13, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja em Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Essa cidade sofria constantes terremotos. O fundador chamava-se Átalo Filadelfo, e ela representa a igreja do século XIX, o século das missões e dos avivamentos. Alguns queridos irmãos muito conhecidos como Hudson Taylor, que foi para a China pregar o evangelho para os chineses, autor daquela famosa frase que dizia assim: a obra de Deus, feita à maneira de Deus, sempre terá a provisão de Deus. Charles Studd, jogador de cricket famoso, milionário, temia de que suas riquezas fossem para ele uma pedra de tropeço, e por amor a Cristo vendeu todos os seus muitos bens e se desfez de toda a sua riqueza apoiando a obra missionária pelo mundo inteiro, investindo os seus recursos pelo avanço do reino. No final de sua vida, já velho, ele vai no encontro de jovens, e um irmão missionário estava pregando e fez um apelo para que algum daqueles jovens se colocasse à disposição como voluntário para ir para a África. Nenhum jovem se levantou. Charles, já velho, se põe de pé. O irmão olha: mas Charles, na tua saúde debilitada nos trópicos, tu não vai aguentar 15 dias. E ele disse aquela frase que ficou cunhada como uma frase missionária: se Jesus Cristo é Deus, e Ele morreu por mim, não há nada que eu não possa fazer por Ele. E ele foi, e lá ele clamava ao Senhor: que mais, Senhor, eu posso fazer para te agradar? Stanley Jones na Índia, George Miller na Alemanha, cuidando dos orfanatos, homem que decidiu viver pela fé. Certa vez ele tinha se acabado os alimentos, e no orfanato, naquelas centenas de crianças, ele coloca e pede para botar a mesa do café da manhã, todas aquelas crianças sentadas nas mesas, com seus pratos vazios em suas frentes, nada, despensa vazia, e ele olha para as crianças e diz assim: vamos agradecer ao Senhor. Todos curvam suas cabeças e começam a dar graças a Deus. Está passando a charrete da padaria, quebra na frente daquele orfanato. O cara bate na porta: aqui é um orfanato, né? Pois é, quebrou aqui a charrete dos pães, da padaria, nós não vamos ter tempo hábil para levar até lá de volta, vocês não querem? Na época da Segunda Guerra, ao redor tudo foi quebrado, bombardeado, nenhuma única janela se quebrou daquele orfanato. Spurgeon, Moody,
Finney, muitos outros que endossaram as fileiras das trincheiras do Evangelho, irmãos que levantaram a bandeira do Evangelho em lugares tenebrosos até então não alcançados, foram a custo de suas próprias vidas, como diz a palavra, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como que se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, castigados porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Glória a Deus, por esses amados irmãos, que corajosamente ofereceram suas vidas para viverem o Evangelho radical. Glória a Deus. No versículo 7, Jesus se apresenta como aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Por que Jesus se apresenta assim? Porque era uma igreja fraca e sofredora. Para a igreja que é fraca e para a igreja que é pobre, Esmirna e Filadélfia, Jesus não faz nenhuma crítica. Deus permite a fraqueza, irmãos. Deus forma seus grandes homens na divina universidade do sofrimento. Jesus aprendeu pelo que sofreu. Lembro de um testemunho do irmão chamado John Bunyan. Bunyan, vocês provavelmente conhecem. Ele ficou 12 anos preso por causa do Evangelho. E ele diz na sua autobiografia que o que mais lhe doía era ver sua filha, que era deficiente visual, indo embora, apalpando, sem ter um pai presente para cuidar dela. E era só ele negar sua fé que ele era solto. Porém lá naquelas grades, ele escreveu o livro mais lido no cristianismo, O Peregrino, livro de cabeceira de Spurgeon, livro que tem abençoado gerações pelos séculos. E uma vez eu vi uma frase de que quando às vezes parecem que Deus está com uma cara carrancuda por trás, quando há nuvens tenebrosas que parece que Deus está com uma cara carrancuda, há um sorriso escondido de Deus, pelo fruto que Ele sabe que dará aquele sofrimento que Ele permite por amor a nós. Um outro irmão que eu pude conhecê-lo pessoalmente, um pastor da Colômbia, teve o seu irmão decapitado por causa do Evangelho, por causa das guerrilhas, Farcs, que agora se acabaram, paramilitares, todo aquele drama que há naquela região onde há perseguição. Ele foi dar um testemunho onde os irmãos estavam muito angustiados, as irmãs perdendo seus maridos, uma situação dramática. Ele disse uma frase que me marcou. Ele olhou para os irmãos e disse: irmãos, não tenham medo, nós somos imortais até que Deus tenha cumprido o seu propósito em nossas vidas. Deus está sobre o trono. Versículo 10, eu te guardarei. E lá no 11 diz, venho sem demora, o Senhor nos adverte para conservarmos o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Se nós não alimentarmos a chama que Deus acende no nosso coração, pode se tornar cinza de amanhã. Vocês lembram que a primeira chama no altar veio do céu, mas era papel dos sacerdotes manter aquela chama acesa. O maná, queridos, provisão diária de Deus, não podia ser acumulado. Alguns tentavam pegar um pedaço do pão, vou pegar mais para amanhã não precisar sair e pegar de novo, já acumula um pouco aqui, no outro dia tinha um monte de larvas. Larvas, não lava, lava vem do vulcão. Larvas, bichinhos, apodrecia. E às vezes nós fazemos algo parecido com relação às coisas do Senhor. Damos um gás no retiro, nos santificamos, pulamos, adoramos, aí chega a segunda-feira, aí daqui a pouco os retiros são que nem posto de gasolina. Amados, nós temos que buscar a porção diária diante do Senhor. O pão diário da comunhão com Deus. Amém, amados? Vamos avançar mais um pouquinho. Eu queria tocar nesse último ponto da igreja em Laodiceia. Vamos ler juntos aqui, do versículo 14 ao 22. Quantos tem aqui? Bom, está aqui a mesma versão. Eu queria pedir que vocês me acompanhassem. Eu leio um versículo, vocês leem o seguinte, e assim por diante, pode ser?
Eu leio 14, vocês o 15. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia, ela representa os nossos dias. Laodiceia ficava na região do Rio Nico, região mais fértil da Ásia. Até hoje é a região mais fértil e próspera da Turquia. Haviam 3 cidades lá perto: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Em Hierápolis haviam águas terapêuticas quentes que vêm das rochas de calcário. Até hoje, pessoas do mundo inteiro vão lá se banhar naquelas águas terapêuticas. E em Colossos haviam águas geladas para consumo e também terapêuticas. Porém, em Laodiceia não havia fontes de água. As águas vinham por aquedutos e elas chegavam mornas. As que vinham quentes chegavam mornas, imprópria para uso terapêutico, e as que vinham de Colossos chegavam também não tão geladas, impróprias para consumo e também impróprias para uso terapêutico. E o Senhor usa essa figura para falar com eles. Quisera vocês fossem quentes como as águas de Hierápolis, ou frias como as águas de Colossos, mas vocês não são nenhuma coisa nem outra. O Senhor usa uma figura conhecida deles para exemplificar o estado espiritual daquela igreja. E, amados, muitas vezes eu percebo isso, de fato, nos nossos dias, que eu tenho dito que é o evangelho das 3 portas. Lá em Mateus 7 fala da porta estreita, do caminho estreito, da porta apertada, e poucos os que entram por esse caminho. Aí nós olhamos para isso e pensamos: isso aqui é para os pastores. Esse negócio de evangelho radical, ser santo, só Jesus, 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 esse negócio é para os missionários e para os pastores. Aí eu olho para o outro lado, o caminho largo e espaçoso, muitos vão passar por ele, o caminho da perdição. Esse negócio aí é o baile funk, esse negócio aí é o carnaval, é a drogadição. Eu não estou nesse extremo, eu não estou naquele extremo lá, mas eu também não estou naquele outro extremo. Eu estou aqui no meio. E põe algumas cerquinhas no caminho espaçoso. Queridos, caminho espaçoso com cerquinhas não é caminho estreito. Coloca algumas proibições, mas não vão para o caminho estreito. Esse é o cenário do homem religioso. Frio tem uma palavra no grego que significa alguém destituído de uma entusiástica fé cristã e desejo de santidade. Essa palavra no original, quem dera se fosse frio, esse frio significa isso. Lembra nós falamos do entusiasmo, do vibrar, do brilho nos olhos por Jesus. Se tem alguém que tem que estar vibrando, somos nós, amados. Mais do que gol em final de campeonato de virada contra a Argentina. Nós somos o povo de Deus. Quente é uma palavra que é zestos, que é zelo.
E mornos, que é xilarós, é condição da alma que flutua indignamente entre a indiferença e o ardor em relação ao amor. E de fato a indiferença é o oposto do amor. No versículo 17 e 18, diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, lá essa região da Ásia é uma região bancária, em Laodiceia. Eles eram muito ricos financeiramente. E por isso o Senhor está dizendo, vocês se orgulham da riqueza de vocês, mas vocês são pobres. Lá era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Tinha uma lã negra produzida lá. Então eles se orgulhavam de que tinham vestes, mas espiritualmente eles estavam nus. Nós já vimos o que é verdadeira riqueza espiritual. Existem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. A verdadeira riqueza espiritual, a que Jesus declara que a igreja era rica, era a igreja que era pobre. Vestes falam de salvação. E também Apocalipse, os linhos eram os atos de justiça dos santos. A igreja estava nua. E lá era o maior centro oftalmológico da época, eles produziam colírio, a palavra colírio vem por causa de Laodiceia. E eles espiritualmente estavam cegos. E amados, era o que tinha maior diagnóstico de si. Os que achavam que estavam super bem, não precisavam de coisa alguma, espiritualmente, eles estavam distantes daquilo que o Senhor tinha chamado eles. Em Laodiceia, não havia problemas doutrinários, nem moral, nem perseguição, como nas outras igrejas. Porém, gerava náuseas no Senhor. No versículo 18, o Senhor fala uma coisa muito interessante. Aconselho que de mim compre ouro para vos enriquecerdes. Vestiduras para vos vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Comprem de mim, comprem de mim. Queridos, nós não podemos cavar cisternas rotas. Nós não podemos sair por aí da última novidade do mercado evangélico. Nós temos que buscar no Senhor. E nós vimos que o Senhor quer nos levar a um verdadeiro arrependimento de humilhação diante do Senhor. Porque, queridos, no reino de Deus não há espaço para orgulho, presunção e soberba. Bem-aventurados humildes e mansos, o Senhor habita no alto e sublime trono, e habita com contrito e abatido de espírito. Aqueles que queriam manter uma reputação e aparência de que estavam vivos, o Senhor diz que estão mortos. E o Senhor está chamando-os ao arrependimento. Queridos, como muitas vezes nós somos duros de coração para atender ao apelo do Espírito, para atender aquilo que o Senhor está nos falando e chamando. Às vezes porque tem anos de fé, pensam, eu não vou sair do meu lugar se o Espírito está chamando. Querido, se o Senhor está tocando no teu coração com alguma verdade na tua consciência, a palavra diz que alguns, negligenciando a consciência, vieram a naufragar na fé. Se na tua consciência, de alguma maneira, o Espírito Santo tem tocado, avalia se não há algo que precisa vir para a luz. Amados, uma vez passou um carro, estava o Ivan Baker com outro irmão, e no carro estava escrito assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí o Ivan Baker disse assim: ó a mentira evangélica aí dos nossos dias. O irmão, como assim? Está na Bíblia. Aí o Ivan falou, mas qual é o texto completo? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Onde é que o sangue de Jesus purifica de todo pecado? É na luz. Que bênção, amados. Podermos nos humilhar. Eu lembro quantas vezes nas minhas lutas contra o pecado, a dificuldade que era confessar, pôr na luz para ser tratado. Mas coisa boa, queridos, poder receber do amor do Senhor, do perdão do Senhor.
nós confessamos a Deus para sermos perdoados e aos irmãos para sermos curados. E eu creio que essa noite é uma noite que Deus quer trazer cura de enfermidades na alma, que tem travado o mover poderoso do Espírito. O Senhor quer desentulhar os poços, para que a água cristalina do manancial da água da vida flua através de nós. No versículo 19, o Senhor nos chama, olha que interessante, diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso. Zeloso é quente. Sejam quentes, sejam zelosos. A palavra diz lá em Romanos: no zelo não sejais remissos, preguiçosos. E olha, querido, a preguiça é um perigo. Quantas vezes vemos pessoas que são tão dedicadas, como por exemplo, agora nós estamos vendo a Copa do Mundo. Vocês acham que aqueles atletas fazem o que eles querem fazer? Podem comer batata frita, sorvete à vontade, dormir a hora que quer, acordar a hora que quer? Claro que não. Uma vez eu li uma frase do Michael Phelps, que foi o maior ganhador medalhista nas Olimpíadas. Ele disse uma frase que me marcou: os nãos foram mais numerosos que os sims. E Paulo usa essa figura e diz: eles fazem tudo isso por uma coroa corruptível, nós, porém, por uma incorruptível. Amados, nós temos que muito... Olha, queridos, quando eu olho para um torcedor fanático, quando eu olho para um terrorista, amados, nós temos que dar muito mais por aquele que é verdadeiro, por aquele que é digno de toda a glória. E é interessante, porque um dos versículos mais erroneamente usados na Bíblia, eu creio que é o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Muitas vezes esse versículo é usado para evangelismo. Porém, esse texto está sendo falado a uma igreja. Jesus está do lado de fora, amados. Nenhum sucesso fora pode justificar a tragédia de perder Jesus dentro. Uma das minhas orações lá em casa tem sido que a minha filha veja Jesus lá em casa, perceba Jesus no nosso viver, no nosso relacionamento, que ela veja que há um altar vivo na minha casa, na minha vida, que o Jesus pregado no microfone é o Jesus das conversas, andando pelo caminho, nos meus relacionamentos, na minha maneira de ser, viver, agir, reagir. Vocês lembram da história de Marta e Maria? Eu creio que nós temos sido uma geração de Marta. E não há nenhum problema em servir. Tu imagina só, Jesus chega com 12 homens, com fome. Marta já sai mexendo as panelas, arrumando as coisas. E Maria senta aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. E aí Marta chega para Jesus e diz: Senhor, não te importa que eu fique aqui servir sozinha? Manda a Marta me ajudar. Quantos já se identificaram com Marta nessa cena aí? Mas o Senhor diz algo surpreendente, queridos. Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas. Pouco é necessário, vírgula. Na verdade, uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual era a boa parte de Maria? 2 Coríntios 13:18. Estava contemplando o Senhor, olhando para Jesus. Que privilégio. Uma vez eu estava voltando da faculdade, com um drama no meu coração. Senhor, eu nasci na época errada. Eu queria ter estado aos teus pés, te dado um abraço apertado. Eu ia competir com o João, queria deitar minha cabeça no teu peito. E comecei quebrantado diante do Senhor, como eu queria poder ter vivido um minuto que fosse, te ver orar, te ver chorar, tocar os enfermos. E comecei a orar ao Senhor. Queridos, veio uma doce voz do Espírito, como só o Espírito poderia ministrar daquele jeito comigo. E o Espírito disse assim: bem-aventurado os que não viram e creram. Meus irmãos, aquilo foi de um consolo tremendo. E o Senhor diz, mesmo para aquela igreja complacente, indiferente,
ele bate na porta para o maior privilégio de todos. E ele faz a promessa de que aquele que vencesse assentaria no trono com ele. Mas, amados, a publicidade do trono é para os que têm a intimidade da mesa. A publicidade do trono é para aqueles que têm a intimidade da mesa. Nós temos sido, queridos, chamados pelo Senhor a termos um amor verdadeiro, profundo e uma intimidade com Ele. Eu estava me lembrando de um testemunho do Titanic, o barco que foi batizado com o renome de que nem Deus afunda. Na sua primeira viagem, afundou. E quando aquele navio bateu no iceberg, as pessoas, quando soou o alarme, elas não se moveram, porque elas não podiam acreditar que aquele barco tão seguro, o maior navio construído até então, poderia ter qualquer tipo de problema. E os primeiros botes, queridos, desceram as águas, isso está registrado. Cabiam 70 pessoas naqueles botes. E aqueles botes desceram as águas com 12, 15. Tem o nome das pessoas que estavam nos botes. 16, 30. Obviamente, os últimos estavam amarrotados de gente. E aqueles botes que desceram as águas foram se distanciando. E diz que essa foi a segunda tragédia do Titanic, que aqueles barcos, eles não voltaram para socorrer as pessoas que estavam se afogando. Provavelmente com medo, essas pessoas podem virar nossos barcos, nós estamos salvos, nós já estamos salvos, vamos ficar aqui de longe, vamos ficar... Só um barco voltou. E às vezes nós fazemos algo parecido. Ah, não, dedicar tempo para essa geração perdida, dinheiro, recursos, não, eu já estou salvo, tá bom assim, tá tranquilo, vou ficar assim. Dá mais? Não. Porém, queridos, havia um irmão naquele barco, um pastor, chamado John Hupper. Logo que soou o alarme, ele pegou a filha dele. Na ocasião, a Jessie, acho que tinha 6 anos, e ele pega ela e leva ela para o bote, dá um beijo em sua testa. Jessie, eu te amo, no futuro um dia nos veremos de novo. E ele sai correndo pelo navio, dizendo assim: mulheres, crianças, aqueles que não conhecem a Cristo, por favor, vão para os botes. Tem um homem que ele tromba pelo caminho, aquele homem não queria ouvir do evangelho, ele tira o colete de salva-vida dele e dá para aquele homem que estava assim, e diz: você vai precisar mais do que eu. Foram 3 horas até o navio afundar, e aquele navio afundou, e diz que nas águas, aquele irmão bradava: se entreguem a Cristo, creiam em Jesus, e vocês serão salvos. Se entreguem a Cristo, se entreguem a Cristo. 1 ano depois, no Canadá, teve uma conferência dos sobreviventes. E um homem, James, ele se levanta, e ele conta de que ele estava lá nas águas, e ele tinha 19 anos, e ele não pôde ir para o bote, porque a preferência era de mulheres e crianças. E ele diz que uma corrente de água veio e trouxe perto dele um homem que dizia para ele: filho, tu está salvo, tu conhece a Cristo. E daqui a pouco aquela corrente levou aquele irmão para um lado, ele foi para um outro, e ele se pôs a pensar: eu não estou preparado para morrer, eu não conheço a Cristo. E daqui a pouco uma corrente vem e traz o irmão de volta perto dele: filho, tu conhece a Cristo? Não, eu não conheço, eu não tenho salvação, eu preciso de Jesus. Crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. E naquela conferência ele diz: naquela noite eu fui salvo 2 vezes.
A primeira, a mais importante, é que eu entreguei minha vida a Cristo. E a segunda é que aquele último bote passou e pegou ele. Como nós, amados, como nós vamos reagir diante de uma situação muito pior do que a morte física, com uma geração que perece, que está indo rumo ao inferno, perdida, com todo o poder que Deus nos confiou, sobre as trevas, sobre o mal, mesmo para os adolescentes, do menor ao maior, mesmo com 5 pães e 2 peixes, alguém pode pensar, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, o que eu tenho é pequeno, é pouco. Deus pode fazer muito, através do teu dispor ao Senhor. Lembra aquela frase que mencionamos aqui? O mundo está para conhecer o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue nas mãos dele. Eu quero ser esse homem na minha geração. Queridos, o Senhor está batendo a porta, porque Ele nos ama, Ele disciplina a todos quanto amam. O Senhor não nos acusa, toda acusação vem do diabo, mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Lembro e quero encerrar com o exemplo de um cego na Bíblia chamado Bartimeu. Quem lembra do cego Bartimeu? Ele estava à beira do caminho. Queridos, a beira do caminho não é estar no caminho. Jesus é o caminho. Para mim ele representa alguém de Laodiceia. Para mim ele representa o quadro do religioso. Porém, Jesus estava passando por Jericó, e era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Amados, aquela era a oportunidade da vida de Bartimeu. Uma vez eu fui num centro de recuperação, tinha uma frase que dizia assim: 3 coisas não voltam atrás. Uma frase dita, uma oportunidade perdida, é uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Nós não estamos sobre o controle das oportunidades. A Bíblia diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não deixa para depois. E Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí vem algumas pessoas da multidão pedindo para ele se calar. Como nós temos vozes opositoras, e essas vozes vêm direto do inferno, querendo abafar o espírito que em nós clama: Abba, Pai. Mas ele não deu voz, e às vezes essas vozes vêm de outras maneiras. Já tentou, não deu certo, fica aí no teu lugar, que vão pensar de ti. Mas Bartimeu clama e clama, e aí Jesus diz o quê? Manda chamá-lo. E ele, de um salto, amados, Bartimeu rompe com a psicologia do cego, porque cego não salta, ele só apalpa, ele salta. E ele vai ter com Jesus. Tem um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que ele diz que fé é um salto no escuro, mas o exemplo de Bartimeu prova o contrário. Fé é um salto do escuro para a luz nos braços de Jesus. E ele salta a capa dele. Queridos, as capas nos tempos bíblicos eram muito importantes, porque protegia do frio à noite, do calor no dia, era uma cama, a capa era algo muito importante, e ele salta a capa. O que tem te prendido, queridos, para viver o além que Deus tem te chamado a viver? Talvez tenha algo que tu tem dado mais valor, e é aquilo que nós dedicamos mais atenção e tempo. Salta a tua capa. E Jesus diz o que para ele? Porque Jesus não falou assim, veja, abre os seus olhos. Jesus proclama para ele algo maior ainda: a tua fé te salvou. A maior urgência era ele ser livre da cegueira espiritual. E quando ele é salvo, a palavra diz que ele seguia Jesus
estrada fora. Aleluia. Amados, vamos nos colocar de pé. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Querido, se o Espírito Santo tem tocado no teu coração, se há uma necessidade, tu tem percebido que tu precisas de oração, de imposição de mãos, que é um princípio da palavra, a imposição de mãos, não tenha vergonha de sair do teu lugar hoje, e diante de um ato, de um compromisso diante de Deus, de sair por aquela porta para viver de maneira diferente. Eu queria te convidar a publicamente vir aqui na frente. Não venha, queridos, sem ter essa decisão no coração mesmo, de abrir mão daquilo que o Espírito Santo está falando no teu coração. Alguns pode ser desabilitar uma conta no Instagram, porque isso tem sido uma pedra de tropeço. Para outros, um jogo no celular. Para outros, pode ser um relacionamento que tem sido tóxico. Para outros, pode ser um amor humano. O que tem tirado a tua atenção, roubado a tua alegria, roubado a tua fé, tirado o teu tempo para com Deus. Não fique na zona de conforto, como aqueles que estavam nos botes, vendo a geração se afogar sem fazer nada. Seja como o John Hupper e muitos outros, como o próprio Cristo Jesus, que abriu mão de sua glória, se esvaziou, deu sua vida pelos nossos pecados, para nos trazer salvação. Nós somos chamados a conquistar aquilo para o que também nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Não mantenha uma reputação de quem está vivo, se a tua fé tem morrido. Hoje é o tempo que Deus quer trazer vida espiritual, Deus quer curar a tua alma, Deus quer declarar sobre ti perdão, restauração, porque, amados, o Senhor te ama. Tu és precioso aos olhos do Senhor. Aquele sangue foi vertido naquela cruz por te amar. Ninguém tem amor maior do que esse, amados. Pode ter a mais absoluta certeza, aí no teu lugar, Deus te vê, e Ele te chama, e nós queremos orar por ti. Por isso agora, pode vir aqui, se oferecer ao Senhor, se ajoelhar. Nós queremos orar por tua vida. Enquanto cantamos, queridos, vamos nos oferecer ao Senhor. Ele não se cansa, Ele não se fatiga, não há quem possa esquadrinhar o seu entendimento. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu que o Senhor é o eterno Deus, que o Senhor é o Criador de toda a terra? Ele dá força ao cansado, vivifica o poder daquele que não tem vigor algum. Ele dá força ao cansado, vivifica o poder daquele que não tem vigor algum. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Ele não se cansa, ele não se cansa, ele não se fatiga, não há quem possa esquadrinhar o
seu entendimento. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu que o Senhor é o eterno Deus, que o Senhor é o Criador de toda a terra? Ele dá força ao cansado, vivifica o poder daquele que não tem vigor algum. Ele dá força ao cansado, vivifica o poder daquele que não tem vigor algum. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. A paz de Deus derramada está em meu coração, em meu coração. A paz de Deus excede o meu pensar e guardará o meu coração. Está o Senhor, eu não andarei ansioso por nada, em tudo, porém, entregarei minhas orações com ações de graças, eu não temerei. Seguro estarei, seguro estarei. Perto está o Senhor, aleluia. Perto está o Senhor, eu não andarei ansioso por nada, em tudo, porém, entregarei minhas orações com ações de graças, eu não temerei. Seguro estarei, seguro estarei. Seguro estarei, seguro. Aleluia. Queridos, há um óleo restaurador do Senhor sendo derramado. O Senhor me mostrou duas situações. Uma delas de alguém que sofreu rejeição dentro de casa. Mas o Senhor diz: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu contudo não te abandonarei, diz o Senhor. E há outros que têm orado ao Senhor
e acha que Deus não respondeu, e por Deus não responder, foi gerado um sentimento de que Deus não está cuidando, Deus não se importa. Mas eu quero dizer que o Senhor ouve a tua oração, que Ele se agrada quando tu clama a Ele, que Ele te vê como filho amado. E o Senhor diz que não é para tu esmorecer nas tuas orações. Quando tu ora, os céus se abrem. Senhor, nós repreendemos todos os demônios que têm agido através dessas brechas, que têm roubado alegria, gerado peso de acusação. Cai por terra agora todo sofisma que tem impedido teus filhos de se verem como eles são, filhos amados, perdoados, queridos por ti. Em nome de Jesus.